2, 1, bora lá. Vamos lá então, bom dia a todos, aqui é o professor Hélio, agora com Sociologia. E agora estou me dirigindo ao povo do primeiro médio, tá? Com o conteúdo relacionado à apostila 2, tá? Que é a origem da sociologia e os primeiros grandes clássicos, certo? Detalhe, a sociologia ela é uma ciência nova, uma ciência recente. Se você considerar em termos históricos, né, toda a história da humanidade, século XIX para cá é algo recente. E você vai falar, nossa, surgiu há pouco tempo, por quê? Primeiro, nada surge do nada, nada vem ao acaso, tá? Se surgiu a sociologia enquanto uma nova ciência, é porque houve a necessidade disso. E o grande fato histórico que deu origem a tudo isso foi, com certeza, a Revolução Industrial. Em especial, a segunda fase da Revolução Industrial, tá? Onde ela já tinha saído da Inglaterra, já estava aí espalhada em outros países, França, Alemanha, Espanha, Japão, Estados Unidos, ok? E assim, o mundo estava crescendo, o mundo estava mudando, tá? A tecnologia avançando a passos largos, tá? A gente vivencia isso hoje também, né? E essas mudanças tecnológicas, elas acabaram trazendo um impacto significativo na vida das pessoas, tá? Um impacto drástico, primeiro nas relações de trabalho, nas próprias relações sociais, na forma de organização política, trouxe várias novidades. E assim, a Revolução Industrial, ela trouxe progresso? Trouxe, mas também trouxe problemas, tá? Lembrando que as cidades, as capitais europeias em especial, elas incharam, né? Não tinham uma estrutura adequada, né? E para administrar esse crescimento, né, de número de operários, e havia uma infraestrutura precária em saúde, educação, moradia, transportes, né, chegando até a ter problemas sérios aí de violência, alcoolismo, né, porque os trabalhadores eram, né, uma exploração tremenda, trabalhavam 8, 10, 12, até mais, às vezes, horas por dia, inclusive as crianças. E assim, essa ciência, ela surgiu como uma resposta, tá? Porque a Revolução Industrial, ela trouxe problemas e alguns intelectuais, olhando à sua volta, acabaram, né, tentando pensar de alguma forma, cara, a gente precisa inventar uma ciência, alguma forma de estudar isso, para tentar entender o porquê e, quem sabe, talvez propor soluções para esses problemas criados pela Revolução, né, Industrial, ok? E o primeiro grande nome que a gente vai ver foi do francês Auguste Comte, tá? O Comte, o chamado pai do positivismo, né? A gente já vai falar disso. Ele, a título de curiosidade, ele era professor de matemática. Você fala, nossa, Hélio, quer dizer que quem fundou a sociologia, uma ciência social, uma ciência humana, foi um professor de matemática, né? Aparentemente não tem muito a ver, mas tem sim, tá? Por quê? Cara, pensa um pouco. 2 mais 2 igual a 4. Tá? Isso é uma verdade absoluta em onde se não se questiona. Tá? Você pode estar independente de religião, de doutrina política, de relações sociais. Isso é uma verdade. Pode ser aqui no Brasil, na Europa, na Groenlândia, Papua Nova Guiné. Isso é uma verdade absoluta. E o Comte, como professor de matemática, ao ver os problemas sociais, ele imaginou ser possível adaptar o método de raciocínio lógico matemático para a análise dos problemas sociais, ok? Ele imaginou ser possível isso, tá? Lembrando que o Comte foi o fundador do positivismo. O que é isso? É uma corrente de pensamento que teve grande influência, né, no mundo e até mesmo no Brasil. A Primeira República, né, os primeiros grandes republicanos eram todos eles, né, sob a liderança do Benjamin Constant, eles eram positivistas. E o que é isso? Bem, o Comte considerava a ciência como o grande feito da humanidade em toda a história. A ciência era o ápice da razão humana, é o que o ser humano fez de melhor, tá? Lembrando que a ciência positiva é aquela que se funda em fatos comprovados, tá? E que tem um conhecimento útil, preciso, exato,
né, que tem capaz de transformar. O Comte ele acreditava que a ciência era capaz de transformar a vida a tal ponto que seria capaz de trazer a solução definitiva de qualquer problema da raça humana. Tá? Alguns consideram o Comte hoje um pouco ingênuo, mas o pensamento dele tem algum sentido, vamos ver um pouco mais. Tá? E a primeira grande obra dele, né, foi o Curso de Filosofia Positiva, dividido em 6 volumes, que variou aí de 1830 a 1842 a publicação dos vários volumes. Tá? Sistema de Política Positiva, né, e principalmente o Catecismo Positivista. Catecismo, como assim? É o seguinte, o Comte ele acreditava tanto no poder da ciência que ele quis transformar a ciência em filosofia e, a partir disso, em religião. Tá? Cara, ele simplesmente tirou Deus do lugar dele e colocou a ciência. A ciência era o grande Deus dele. Ok? Lembrando que essa ideia teve um peso significativo no Brasil. Tá? Até hoje existe a Igreja Positivista do Brasil, com templos aí no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Tá? Pereira Barreto foi um dos grandes nomes aí do positivismo brasileiro. Tá? Lembrando que o lema do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tá? A hora que você fala amor, ordem e progresso, a gente lembra automaticamente no lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Tá? Que obviamente esse lema foi tirado do positivismo. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos adiante. O Comte, dentro das ideias dele, do curso de filosofia positiva, uma das grandes ideias dele foi a chamada Lei dos Três Estados. O que é isso? Cara, se você for ver a evolução da raça humana, a evolução social do ser humano, tá? Na visão do Comte, a história é linear, tá? E essa história tem um fundamento desse progresso, não é do nada, nada é do nada. Então, existe uma linha evolutiva, tá? E essa linha evolutiva, na visão do Comte, seria uma lei chamada Lei dos Três Estados, que ela identifica as 3 grandes fases da evolução humana. O primeiro grande estado seria o estado teológico, tá? Ou fictício, onde se consideram explicações, né, sobrenaturais da realidade, ok? A sociedade é a obra de Deus. Se você for ver nas sociedades antigas, primitivas, tá? Lá no pré-história, história antiga, né? A religião estava intrinsecamente, né, contida na vida das pessoas. O próprio Estado se baseava no poder religioso, poder teológico. Tá? Então seria, segundo Comte, a primeira grande fase da humanidade. Depois, aos poucos, foi modificando para a segunda fase, que seria o estado metafísico, também chamado abstrato. Por quê? Porque foi a partir dos grandes sistemas metafísicos, Descartes, Kant, Hegel, né? Onde assim as ideias abstratas eram personificadas, parece que tinham vida própria. Por exemplo, o espírito humano, a razão universal, né? A natureza era idealizada como se fosse uma entidade sobrenatural, tá? Então, os grandes sistemas metafísicos, ok? Então, esse estado metafísico seria, para Comte, a segunda grande fase da evolução humana. E o terceiro estado, que seria o estado em que ele estava, que ele julgava o mais avançado, seria o estado positivo ou científico, aonde não se aceita mais explicações teológicas ou metafísicas. As explicações deveriam ser eminentemente científicas, que é a maior de todas as criações humanas. Ou seja, por trás dessa ideia estava o postulado de que a sociedade é regida por leis universais e necessárias. Se é universal e necessária, é lógica. Se é lógica, é certeza, é verdade. Lembra que ele era professor de matemática. Ele acreditava na lógica matemática. É universal, é necessário. E para ele, essa lei dos 3 estados foi assim um ponto de partida. É uma das primeiras grandes
ideias que ele apresenta no curso de filosofia positiva. Okay? Outra ideia significativa que surgiu disso com base na lei dos 3 estados, se a raça humana evoluiu para a ciência, tá? Ele considerou o quê? Que existe uma classificação das ciências. A própria ciência humana teria uma ordem evolutiva, tem uma sequência lógica também, sendo que a base de todas as ciências, para ele, obviamente, é a matemática. Só podia, né? A matemática é a base de toda a ciência, mas a matemática é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. A matemática é uma ferramenta lógica fundamental para se estudar o restante. Tá? Onde, a partir da matemática, tinha astronomia, física, química, biologia e, por fim, a sociologia, que seria a maior de todas as ciências, tá? A chamada filosofia positiva. Dentro da sociologia, o Comte imaginou que ela pudesse abranger a psicologia, a ética, a história, todas elas seriam, né, englobadas dentro da sociologia. Ou seja, a evolução, a classificação das ciências por Comte, ela parte do geral para o particular. Né? Ela parte da astronomia, do estudo dos astros, depois a física do planeta, a química, a biologia, a estrutura dos seres vivos e, por fim, a raça humana, tá? E as suas relações sociais. Então, ele estabelece uma espécie de hierarquia entre as ciências humanas, ok? Essa hierarquia acabaria culminando na chamada física social ou sociologia, ok? Lembra que eu comentei de uma ideia fundamental do positivismo, que era a ideia de ordem e progresso? Pois é, na visão do Comte, logicamente, a ordem é a base do progresso. O progresso é o desenvolvimento lógico natural da ordem. Ok? Então, isso estava intrinsecamente conectado, ordem e progresso. Aliás, o lema do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tanto que o lema inicial da bandeira brasileira deveria ter sido amor, ordem e progresso. Mas peraí, por que tiraram o amor da bandeira brasileira? Pensa um pouco, gente. Por que tirar o amor? Cara, um novo regime estava sendo implantado no Brasil naquela época, a República, substituindo a monarquia. E assim, cara, o amor ninguém controla. Né? Imagina, hoje é dia 30 de março, eu vou programar da seguinte forma, vou anotar na minha agenda, dia 18 de abril desse ano eu vou me apaixonar. É possível acontecer um negócio desse? Não, o amor não se programa, não se controla, é algo, né? E a sociedade precisava de controle, por isso a ordem e o progresso. Só a ordem traz o progresso só surge da ordem, ok? Esses são algumas, tá? O Comte tem muito mais do que isso, eu apenas coloquei alguns pontos mais significativos, que é a lei dos 3 estados, classificação das ciências e o lema do positivismo, ordem e progresso. Lembrando que os pressupostos da sociologia do Comte, hoje pode ser até considerado ultrapassado, ingênuo até, né? Porém, foi com essas ideias que a sociologia começou. O próprio Durkheim, que é o próximo cara que a gente vai ver, ele partiu das ideias do Comte para criar um método sociológico. Ok? Pessoal, isso daqui é a primeira parte da apostila que fala do Auguste Comte. E eu quero que vocês façam para casa, para a nossa live, tá? Que vai ser dia 31, terça-feira, às 8 horas da manhã, a nossa aula de sociologia. Eu quero que vocês respondam essas questões que estão na tela. Ó, página 9, deixa eu buscar aqui. Página 9, exercícios 1 e 2, ok? Vamos aumentar isso aqui, pronto. Página 19, exercícios 1, 2 e 3, e a página 20, exercício 4. Ok, pessoal? Façam esses exercícios para que a gente possa corrigi-los na live e tirar dúvidas que vocês tiverem sobre o começo da sociologia e o Comte. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Bye!